Juízes 2, de 6 a 23, diz assim: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores dos que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, e se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Curve suas cabeças, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra, nós pedimos a Ti que dê a nós sabedoria para compreendermos a Tua palavra, e força também para aplicá-la, ó Deus, nas nossas vidas. Que assim nós possamos viver o nosso dia a dia, firmados e fundamentados e guiados por ela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A quem servirás? É uma pergunta que nós deveríamos fazer sempre com relação à geração que vem após a nossa, os nossos filhos e os nossos netos. Uma frase que eu já ouvi muito é que muitos se preocupam com o mundo que deixará para os seus filhos, mas o que eles deveriam preocupar era como os filhos que eles vão deixar para o mundo. A nossa maior preocupação não deve ser com o mundo, e sim com os nossos filhos, com a nossa geração. O texto que nós lemos aqui começa mostrando que Josué despediu o povo para suas casas, pois já havia pelo menos parcialmente conquistado a terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido, onde o Senhor viveria com eles e eles poderiam desfrutar da presença do Senhor. A terra não era um fim em si mesmo, mas era o começo de uma vida com o Senhor. O propósito da conquista era desfrutar da presença do Senhor. Mas essa vida com o Senhor não podia ser vivida de qualquer jeito. Não era da maneira que eles queriam.
E momento antes de despedir o povo, Josué fez uma aliança com eles. No capítulo 24 de Josué, ele disse: temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Escolhei hoje a quem servais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo deveria fazer uma escolha e ele teria que viver de acordo com aquilo que eles escolheriam, se era servir ao Senhor ou se era servir a outros deuses. E independente do mundo em que eles fossem viver, eles deveriam servir ao Senhor. E independente do mundo em que os nossos filhos vão viver, os nossos netos, como eles vão encontrar o mundo, a questão principal é a quem eles servirão. A quem servirás? E aquela geração serviu ao Senhor, a geração de Josué serviu ao Senhor, mesmo em meio a um mundo cheio de deuses e de dificuldade. Mas a geração que se levantou imediatamente após a geração de Josué, serviu a outros deuses. O contexto era o mesmo, as dificuldades eram as mesmas, mas a escolha foi diferente. E o texto nos mostra, irmãos, esse texto que lemos, dois fatores importantíssimos para respondermos a essa pergunta: a quem servirás? E o fator que nós vemos aqui é o conhecimento de Deus. E o meu propósito, então, nessa manhã é mostrar aos irmãos que o conhecimento de Deus é o fator que influenciará muito a escolha dos nossos filhos, a quem a próxima geração servirá. E eu quero fazer isso analisando duas gerações: uma geração que serviu ao Senhor, uma geração que se apostatou do Senhor, e após isso quero mostrar algumas consequências dessa apostasia. Olhemos então, irmãos, para a geração que serviu ao Senhor. Nós vemos no texto que a geração que serviu ao Senhor era uma geração que o conhecia. Havia o conhecimento de Deus. Quando nós olhamos aqui, podemos perceber que havia o conhecimento de Deus por parte da liderança. Versículo 7 diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, que era um líder da nação, e também depois com todos os anciãos que ainda sobreviveram depois dele, eram também a liderança daquele povo, e diz que esse povo conhecia as obras que o Senhor havia feito. Portanto, nós vemos que havia conhecimento por parte da liderança. Tanto Josué como os anciãos conheciam o Senhor. E o conhecimento de Deus por parte da liderança é essencial para que a próxima geração permaneça servindo ao Senhor. Mais tarde, Deus vai dizer ao profeta Oséias que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. O sacerdote era responsável por instruir o povo, por guiar o povo, por cuidar do povo nos caminhos do Senhor. Nós podemos ver isso no livro de Malaquias, quando Malaquias fala exatamente denunciando esse problema que os sacerdotes não estavam instruindo o povo corretamente. E, irmãos, quando o livro da lei foi encontrado pelo rei Josias, a nação de Israel também estava caminhando por caminhos ruins, e Josias fez uma restauração religiosa no meio do povo, quando ele encontrou a lei do Senhor e leu a lei do Senhor diante de todos, e todos disseram: agora nós vamos seguir a esse Deus que conhecemos. E eu quero dizer para vocês que, pais, vocês são líderes dos lares de vocês. Nós somos líderes dos nossos filhos. Nós precisamos ter conhecimento do Senhor, buscar o conhecimento do Senhor, para que nós possamos então instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. É necessário que nós nos afadiguemos na leitura da palavra, no estudo da Escritura, aqui na escola dominical, nos grupos de ensino, porque nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos ter conhecimento do Senhor. Isso é imprescindível. Nós vemos também que ali havia conhecimento não somente por parte da liderança, mas também por parte do povo. O motivo do povo não ter abandonado o Senhor não foi porque estavam isolados de outros deuses. Não, eles estavam vivendo no meio de deuses. O motivo foi porque eles conheciam o Senhor. Antes de morrer, Josué disse ao povo o seguinte: Josué 24, versículo 16 e 17, ele disse: escolhei hoje a quem sirvais. Veja a resposta do povo: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir
a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. Observe a resposta do povo, como que ela demonstra o conhecimento dele por Deus. Como nós vamos servir a outros deuses e não servir a esse Senhor que nós conhecemos? Então o povo estava no meio dos deuses, mas eles serviam ao Senhor porque eles tinham conhecimento do Senhor. A liderança conhecia, os liderados conheciam. Mas é necessário nós perguntarmos, como é que os liderados conheciam e fez também saber que a liderança conhecia, mas ela também fez saber aos liderados conhecerem. E nós podemos responder a essa pergunta de como isso pôde acontecer, lembrando do que que Deus disse a Josué no capítulo 1, versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Aqueles liderados conheceram ao Deus que a liderança conhecia, porque a liderança falava a respeito de Deus. Irmãos, nós corremos um sério risco de sermos conhecedores da palavra, mas não sermos transmissores da palavra. Nós precisamos transmitir aos nossos filhos. Os líderes da igreja precisam transmitir às ovelhas o conhecimento de Deus. E nós fazemos isso de diversas maneiras, falando a respeito de Deus. É por isso que Deuteronômio capítulo 6, Deus vai dizer, por meio de Moisés, que nós devemos falar do Senhor enquanto andamos no caminho, assentado, ao levantar, ao deitarmos. Em todas as ocasiões nós precisamos inculcar nos nossos filhos a palavra do Senhor. Nós ensinamos também com o nosso exemplo, porque muitas vezes nós falamos o que os nossos filhos têm que fazer, mas nós mesmos não fazemos. Nós queremos que os nossos filhos amem o Senhor, mas nós não amamos. Nós dizemos para ele, vá ler a Bíblia, mas nós não sentamos com ele e não lemos a Bíblia com ele. Nós perguntamos, você já orou hoje? Mas nós não o chamamos para orar. Queremos que os nossos filhos sirvam ao Senhor e amem o Senhor, mas nós mesmos não temos feito isso. A geração de Josué fez, e aquela geração toda serviu ao Senhor, mesmo no meio dos deuses. Mas levantou-se outra geração que se apostatou do Senhor. E nós percebemos que essa geração que se levantou, ela não conhecia o Senhor. Versículo 10 vai nos mostrar isso. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração que conhecia o Senhor. E outra geração, após ele, se levantou. Essa geração não conhecia quem era o Senhor. Observe que o versículo 10, no meio do versículo diz: outra geração se levantou que não conhecia o Senhor. Não sabia quem Deus era, não sabia a santidade de Deus, não sabia a justiça de Deus, o amor de Deus, não conhecia a integridade de Deus, não conhecia os atributos de Deus. Não somente quem Deus era, mas também o que Ele já fez no meio do povo. Não foi contado a eles, eles não sabiam os grandes feitos do Senhor. Observe também no final do versículo 10 que ele vai dizer: nem tampouco as obras que fizera a Israel. Não conhecia Deus e nem aquilo que Deus havia feito, ou seja, não havia nenhum conhecimento de Deus. Irmãos, a falta de conhecimento de Deus e dos seus feitos é que levou o povo a fazer o que era mal perante o Senhor. Por não conhecer o Senhor, eles então deixaram de o servir e serviram a outros deuses. Versículo 11 começa com a expressão, com a palavra então. Esse então mostra que o que vem depois é consequência imediata do que foi dito antes. O povo não conhecia Deus, então pecou diante do Senhor. E o que eles fizeram? Olha só, nós vemos no texto que eles serviram a outros deuses, serviram aos Balaíns, serviram aos Astarote, serviram a outros deuses, que não era o Deus de Israel. Agora eu quero perguntar a você, irmãos, reflita comigo, quem era Baal? Quem era Astarote? Eram os deuses da além do Eufrates? Os deuses de Abraão e do seu pai Terá? Eram os deuses do Egito, de onde eles foram tirados da escravidão? Não, irmãos. Astarote e Baal era o deus daquela terra, que eles estavam vivendo no meio deles.
E muitas vezes nós estamos preocupados com os deuses errados. Achamos que os nossos filhos não servem a Deus nenhum, porque não há estátua na nossa casa. Achamos que os nossos filhos não servem a esses deuses, porque eles não aprendem sobre esses deuses. Eles estudam numa escola cristã, eles vêm à igreja, eles estão dentro de uma família que é cristã, portanto não têm contato com esses deuses. Mas, meus irmãos, eles não precisam ter contato com esses tipos de deuses, porque não é esse o problema. Os deuses que os nossos filhos servem são os deuses que eles convivem todos os dias. Não é o Deus dos nossos pais, mas é o Deus que está ao redor deles. E eles têm contato com todos os tipos de deuses possíveis que você nem pode imaginar. Nós estamos, por exemplo, vivendo na época do entretenimento. E talvez seja esse o maior ídolo do coração dos nossos filhos, e que tem alcançado também o nosso coração. Uma pessoa fez a seguinte pergunta para John Piper: eu acredito que amo a Jesus, mas na maior parte do tempo eu prefiro passar o tempo sendo entretido do que passar o tempo na palavra de Deus. Como eu quebro essa dominação que o entretenimento tem sobre o meu coração? Uma pergunta genuína, de que ele sabe que ama o Senhor, mas ele prefere passar o tempo sendo entretido do que na palavra do Senhor. Você conhece alguns tipos de entretenimento que têm dominado a nossa geração? Posso te apresentar alguns. Esse é um. O quanto isso, um joystick, um controle de videogame, tem dominado os nossos filhos. Pesquisas mostram que o vício pela internet e eletrônicos é semelhante à dependência química. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde passou a considerar o vício em games e eletrônicos como distúrbio mental. E alguns países, como o Reino Unido, já até tem clínica autorizada para tratar desse distúrbio. Que envolve o quê? O telefone. Aqui nós temos rádio, televisão, videogame, nós temos tudo. Analisa para ver o quanto nós estamos dependentes disso. E isso tem se tornado um Deus na nossa vida. E nós não paramos para pensar que os nossos filhos, e muitas vezes nós mesmos, temos nos dobrado os nossos joelhos diante do Deus do nosso século. Não é que isso é errado ou isso também. Errado é nós darmos mais amor a isso do que a isso. Aí nós vemos um Deus então entrando no nosso coração, dominando o nosso coração. E muitos pais não têm percebido esse problema, irmãos. E até sem intenção têm alimentado esse ídolo no coração dos seus filhos. Eu já ouvi, por exemplo, alguns pais dizerem que os filhos não querem ir à programação na igreja porque as programações estão chatas. Irmãos, não é errado nós termos diversão na igreja, mas quando a diversão é que atrai, quando a diversão é que é o diferencial, eis aí um ídolo no seu coração. Quantas vezes nós temos deixado de seguir ao Senhor por causa do entretenimento? Quantas vezes nós temos nos dobrado a essas questões? Nós precisamos ajudar os nossos filhos a amar o Senhor, e nós vamos ajudá-lo exatamente amando o Senhor, a estudar a palavra de Deus, e nós vamos ajudá-los estudando a palavra de Deus com eles, a amar a igreja, e nós vamos ensinar isso, vindo para a igreja não por causa de entretenimento, mas por causa da palavra do Senhor. Eles têm essa dificuldade no coração, e nós precisamos ajudá-los. Aquela geração que foi congregada a Deus, que serviu ao Senhor, morreu, e a próxima geração se apostatou do Senhor, porque lhe faltava conhecimento de Deus, porque eles passaram mais tempo com os deuses ao redor deles. Irmãos, você não precisa ensinar sobre Deus nenhum para os seus filhos, porque eles convivem com esses deuses o tempo todo, na escola, nas atividades extraescolares, até mesmo dentro da igreja e em qualquer outro lugar. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós, como pai, precisamos ensinar os nossos filhos. As consequências dessa apostasia eu quero mostrar para vocês também, irmãos.
Quais as consequências diretas que nós percebemos nesse texto? A primeira é a desobediência. Versículo 17, primeira parte do versículo 17 diz: contudo, não obedeceram aos seus juízes. O povo caiu, Deus entregou o povo na mão dos seus inimigos, e o povo começou a clamar ao Senhor: Deus, tem misericórdia de nós, nos ajude, nos socorre. E Deus então ouviu o gemido daquele povo. Os versículos anteriores nos mostram isso. Deus teve piedade deles, então Deus levantava um juiz que ia ali e livrava o povo da mão dos seus opressores. Mas sabe o que acontecia? Aquele juiz não era obedecido. Os liderados não tinham o prazer de obedecer à sua liderança. Observe o que os liderados do tempo de Josué disseram a ele, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Depois que Josué disse o que eles deveriam fazer, olha o que o povo disse: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Mas aqui no texto em que nós estamos, versículo 17 diz que aquele povo não obedecia à liderança. Pessoas que voltam para a igreja depois de terem suas vidas arrebentadas, mas não obedecem à voz da liderança, estão assim. Quantas pessoas que depois de estarem lá, de não obedecerem à palavra, de estarem longe de Deus, se arrependem por estar lá e voltam. Sabem que é por causa dos seus pecados que estão vivendo na miséria e voltam. Mas elas voltam sem obediência, voltam sem submissão, voltam desobedientes, porque é isso que a falta de conhecimento e de amor a Deus faz com o coração das pessoas. Outra coisa que nós percebemos aqui é a superficialidade do povo. Ainda no versículo 17, continuando, diz: e se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos ao Senhor. Depressa, rápido. Eram pessoas superficiais, que não tinham uma vivência com Deus. Irmãos, quantos dos nossos filhos que vivem dentro da igreja, mas não têm um profundo conhecimento de Deus, porque nós não ensinamos eles a amar o Senhor. E eles vão embora, mas eles lembram da adolescência, da infância que passaram dentro da igreja, e eles voltam, mas eles não têm raiz, não se firmam, e logo vão de novo embora. Existem algumas pessoas que se enganam. Já ouvi alguns dizerem assim: o menino tem todo o indício de não ser crente, de não fazer nada que agrada a Deus, de não ter aprendido a amar o Senhor, e às vezes os pais ou alguém diz assim: pelo menos ele está dentro da igreja. Melhor que não tivesse, irmãos, porque aquele está sendo enganado achando que está servindo ao Senhor. Melhor que ele estivesse lá fora, para que ele sofresse, então ele pudesse se arrepender e se converter para vir para cá, porque estar no meio do povo de Deus não significa que ele ama o Senhor. E muitos têm sido superficiais. Outra consequência é uma progressiva depravação. Versículo 19 diz: sucediam, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que os seus pais. Eles se convertiam ao Senhor e vinham, mas depois que o juiz morria, então eles se tornavam piores do que os seus antecessores, ou piores do que o primeiro estágio em que eles estavam. Tudo isso por quê? Por falta de conhecimento a Deus. Irmãos, nós vemos então a desobediência, a superficialidade e uma depravação contínua ou progressiva por causa da falta de conhecimento e de relacionamento com Deus. E o que eles sofreram? Versículo 14 e versículo 20 nos mostra isso. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores. Versículo 20 diz: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse. E o Senhor então entrega aquele povo na mão dos seus inimigos, na mão daqueles que adoravam aquelas pessoas, aqueles deuses, e eles sofreram as consequências pelos seus atos. Quantos filhos têm abandonado o Senhor por deuses do nosso século, e eles têm sofrido por causa disso?
Quantos têm perdido momentos preciosos de um relacionamento íntimo com o Senhor por causa disso? O Senhor deixou as nações no meio de Israel para ver se eles guardariam ou não os caminhos do Senhor. A obediência à lei de Deus, à palavra de Deus, é o que modela a vida que Deus nos deu. A obediência gera uma vida abundante, enquanto a rebeldia gera a disciplina corretiva de Deus. Obedecer, irmãos, não é uma condição para nós entrarmos no meio do povo de Deus. Não é para uma condição para a salvação, mas é a condição para desfrutarmos uma vida plena com Deus. Se os nossos filhos aprenderem a amar o Senhor, se os nossos filhos conhecerem ao Deus das Escrituras, se os nossos filhos tiverem um verdadeiro relacionamento com Deus, eles vão desfrutar o melhor da presença do Senhor. Mas se nós não ensinarmos os nossos filhos corretamente, não ensiná-los a amar o Senhor, amando o Senhor, não ensiná-los a ler a Escritura, lendo a Escritura, não ensinarmos a orar, orando com eles, os nossos filhos não amarão o Senhor. E possivelmente eles não desfrutarão desse bom relacionamento com o Senhor. Observe que Deus queria provar o povo para ver se eles guardariam os seus caminhos como os seus pais guardaram. Versículo 21 nos mostra isso, 22 nos mostra isso, para que por elas, ou por aquelas nações, por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor como os seus pais guardaram. Como você, pai, tem vivido os dias com o Senhor? Isso julgará e muito. Isso influenciará e muito para que você possa responder a pergunta: a quem servirás? Mas eu quero te encorajar nessa manhã, você pai, você líder, que se você amar o Senhor, e se você viver um relacionamento com o Senhor, como Josué e os anciãos que viveram com Josué, e até mesmo depois dele serviram, se você amar o Senhor de todo o seu coração, e segui-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e transmitir isso aos seus filhos, eu quero encorajá-lo dizendo que possivelmente os seus filhos servirá ao Senhor. A quem servirás? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Espero que a nossa casa e todos nós possamos servir ao Senhor. Não se preocupe com o mundo que está lá fora, ou que nós vivemos. Preocupe em como você capacitará os seus filhos para enfrentar o mundo lá fora. Curve suas cabeças. Deus, que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a instruir, Pai, os nossos filhos, para que eles possam servir ao Senhor todos os dias de suas vidas. E assim como nós amamos o Senhor, que eles possam amar também. Que eles possam aprender a amar as suas esposas como nós, maridos, amamos as nossas esposas. Que eles possam aprender a respeitar os maridos como as esposas nos respeitam. Que eles possam aprender a educar e a disciplinar os seus filhos como nós os disciplinamos. Que eles possam aprender a ler a Bíblia, a orar e a amar o Senhor como nós assim fazemos. Dá a nós capacidade de sermos exemplos a eles. E dá também a nós a capacidade de transmitirmos a sua palavra a ele. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.